exercício de 16 da seção 2.1 do ZIL. Isso, então ele tá falando aqui, ó, né, que tem esse campo de direções, mas ele não tá falando de você não usar o computador, né? Nesse caso aí, para você entender o que está acontecendo. E aí, pergunta, ó, deixa eu abrir aqui. Aí ele pergunta, né, ó, então ele dá... esse campo aí. Ó. Era só ter clicado que eu ia ter conseguido abrir aqui mesmo. Ó. dy dx igual a x vezes y menos 4 ao quadrado menos 2, né? E aí ele fala, né, pergunta o que acontece com as linhas x igual a 0, y igual a 3, y igual a 4, y igual a 5. Vamos ver, então, aqui, ó. Então, ó, campo de direções, a gente vai fazer ele no plano XY. A gente tem aqui o plano XY. E ó, a primeira coisa que ele quer que a gente analise é o que acontece, né, quando x igual a 0, né? O que é o x igual a 0? Né? X igual a 0 é o eixo y, né? Que é todos os pontos do eixo y têm a coordenada x igual a 0. Então, o eixo y é a reta x igual a 0. Beleza? Então, ele quer saber o que acontece nesses pontos dessa reta aí, com o campo de direções, né? Então, ó, se a gente pegar a equação diferencial, ó, e calcular o dy dx quando x é igual a 0, né? O que a gente vai encontrar? Se a gente fizer isso, eu vou fazer aqui embaixo. Quando eu trocar o x por 0, fica que o dy dx é menos 2. Então, todos os pontos que estão nessa reta aí, ó, x igual a 0, eles têm a mesma inclinação. Tem essa inclinação aqui, ó, menos 2. Então, todos os pontos aqui, ó, eles têm a mesma inclinação. Essa inclinação menos 2, né? Quanto que é esse ângulo aqui menos 2? Não sei, tem que fazer essa conta aqui, ó. Quanto que é o ângulo cuja tangente é menos 2, né? Ou seja, qual que é o ângulo cujo arco tangente é menos 2. Aí, para fazer isso, você pode, né, abrir, sei lá, ninguém sabe de cabeça, né, isso? Você vem aqui no Google, digita arco tangente de menos 2. Arctan que ele faz. No Google, né, tá em inglês, então é arctan. Aí tem que converter para grau, né? É mais fácil pegar direto aqui, acho que um programinha que faz aqui, ó. Por assim, ó. Tô fazendo Wolfram também, né? Wolfram faz também. Menos 2. Ó, arco tangente de menos 2 é menos 63 graus, né? Ou seja, vamos colocar aqui, ó, que é mais ou menos menos 63 graus. Então, que se a gente estiver, né, pensando em ângulo positivo, isso aqui é igual a 117 graus, né, que é quanto falta para chegar no 180, né, que vai ter o mesmo, desculpa, não é que é igual a esse ângulo, né, mas esse ângulo aqui vai ter o mesmo arco tangente. Então,
essa inclinação aqui, né, é algo que vai, se eu pegar um ponto aqui, ó, e traçar o campo de direções, esse ângulo aqui, ó, vai ser 117 graus. E esse ângulo aqui é o 63 graus, né, que é o ângulo negativo, que eu estou medindo para o outro lado. Então, em todos os pontos aqui dessa reta, mas aqui não importa que é exatamente 117, né? A ideia é você ter, é só você fazer o esboço aqui, né? Porque ele não quer que você faça realmente a solução aproximada. A questão é que todos esses pontos aqui dessa reta, você tem a mesma inclinação. Essa inclinação aí, que corresponde a -2. Beleza? Então, essa reta aqui, ó, o eixo, essa reta x igual a zero aqui, é uma coisa que é chamada de isóclina, que é uma curva onde todos os pontos têm a mesma inclinação, né? Nesse sentido aí da inclinação da reta tangente à solução que passa naquele ponto. Então, essa curva aí é uma isóclina. Aí vamos ver o que acontece ó, nas outras curvas que ele pediu. Na curva y igual a 3. Então, se eu vier aqui e pegar o y igual a 3, o que acontece aqui no y igual a 3? Então, essa linha aqui é o y igual a 3. Se eu pegar a equação e trocar o y por 3, então, né, pegar aqui a equação e trocar o y por 3, então, vamos fazer aqui. dy dx é x vezes y menos 4 ao quadrado menos 2. Então, se eu trocar y por 3, né, a gente vai ter o que acontece com todos os pontos nessa reta y igual a 3. Então, aí a gente vai ter que dy dx é x vezes 3 menos 4 ao quadrado menos 2, que é igual a menos 1 ao quadrado, né, que vai dar 1, então vai ficar x menos 2. Então, ao longo dessa reta aqui, ó, y igual a 3, a inclinação é x menos 2, né? Então, quando x for zero, a inclinação vai ser menos 2, que é o que já estava aqui, ó, né? A inclinação menos 2. Quando x for igual a 2, né, essa inclinação aqui vai dar zero. Então, quando x for 2, vamos aqui no x igual a 2. A inclinação aqui vai ser zero. Deixa eu fazer com outra cor, vou fazer em vermelho. Então, aqui a inclinação é menos 2, aqui a inclinação é zero. Quando o x for igual a 4, ó, por exemplo, aí a gente vai ter que a inclinação, né, o y' vai ser 2, mais 2. Então, aqui no x igual a 4, a inclinação vai ser mais 2, né? E aí ela vai, à medida que eu vou aumentando o x, a inclinação vai ficando maior, né? Quando o x for igual a 10, por exemplo, a inclinação vai ser 8, né? Que é mais inclinado ainda. Então, quando eu estiver aqui lá no 8, suponho que tiver, seja aqui, isso vai estar mais inclinado ainda. Quando o x vai ficando negativo, ele também vai ficando mais inclinado, só que ele vai ficando com uma inclinação negativa, né? Então, ele vai ficando mais vertical, ó, mais assim, né? À medida que eu estou indo para cá. Então, vai ficando cada vez mais vertical. É difícil até de desenhar porque ele fica quase uma linha, uma linha exatamente vertical. Então, a ideia é essa, né? Talvez eu tenha exagerado aqui, não é tão inclinado que ele fica, mas a questão é que ele vai inclinando à medida que eu vou diminuindo o valor do x. Então, ele vai inclinando cada vez mais. Beleza? Então, essa é a ideia, isso que é a ideia que ele quer que você faça aí. O que acontece no y igual a 4? Eu vou fazer y igual a 4 também, que tem algo interessante que acontece no y igual a 4. Então, y igual a 4 é essa reta aqui, ó, que eu estou colocando em azul aqui também. Essas linhas tracejadas em azul que eu estou fazendo não são os campos de direção, hein? Eu só estou colocando elas para indicar quais que são as retas, né? Essa aqui é a reta y igual a 4. Os campos de direção é que eu estou fazendo em verde ou vermelho, ou agora em amarelo, laranja. Então, o que acontece na reta y igual a 4? Né? Se eu pegar aqui, ó, na equação e trocar o y por 4, o que acontece? A gente fica aqui
o y' é menos 2. E aí, ou seja, quando o y é igual a 4, né, o valor do x, a derivada é sempre a mesma, sempre vale menos 2. Então, nessa reta y igual a 4, ó, todos os pontos aqui ó, vão ter essa inclinação menos 2 de novo. Então, agora em laranja aqui, ó, tá os campos de direção. Né? Sempre vai ser aqui, ó, menos 2. Estou mudando aí a inclinação, mas é para ser a mesma inclinação em todos os pontos aqui dessa reta y igual a menos 4. Beleza? Então, aqui, ó, a reta y igual a 4, ela também é uma isóclina. Porque todos os pontos dessa reta têm a mesma inclinação. Beleza? Então, a ideia aqui é fazer, né, isso sem usar o computador, né, só para perceber, né, essa ideia do que são essas linhas em que todos os pontos têm a mesma inclinação, né, que são as chamadas isóclinas. E, na verdade, se a gente pegar a equação original, a gente pode até descobrir quais que são as isóclinas, né? Se a gente pegar aqui a equação, ó, quais são as isóclinas? São as curvas em que, né, o y' é uma constante, né? Então, isso vai dar a seguinte equação: x vezes y menos 4 ao quadrado menos 2 igual a uma constante. Então, todos os pontos, né, que satisfazem isso aqui, são isóclinas. Então, todas as curvas, né, que satisfazem essa condição aqui são isóclinas, para qualquer valor de c. Então, por exemplo, se eu pegar o c igual a 2, o c igual a menos 2, aí o que acontece? Aí a isóclina que vai aparecer é essa daqui, ó, x vezes y menos 4 ao quadrado igual a 0. Para esse produto aí ser 0, o x tem que ser igual a 0 ou o y tem que ser igual a 4. Foram justamente as curvas que a gente usou ali em cima, né? E elas correspondem a esse c aqui ser igual a menos 2, né? Que é justamente, ó, o valor da derivada, da inclinação. Então, não é à toa que no y igual a 4 e na reta x igual a 0, a gente encontrou a inclinação sempre igual a menos 2, né? Constante igual a menos 2, né? Isso tá, vem daqui, ó, na verdade, né? Um outro jeito de ver isso.